Bem-vindos ao canal Paradoxo da Física. Aqui quem fala é o professor Peter. Nossa aula de hoje é sobre lentes esféricas. Então, tenha uma boa aula. Lentes esféricas. Lente é qualquer corpo transparente limitado por duas superfícies, das quais pelo menos uma é curva. Quando pelo menos uma dessas faces é esférica, chamamos essa lente de lente esférica. Então aqui nós temos vários exemplos da utilização dessas lentes esféricas no dia a dia. Então em microscópio, em lupa, óculos, o olho, que tem aqui o cristalino, que é um tipo de lente, uma lente biconvexa. Então essas lentes são muito comuns no nosso dia a dia. Elas podem ser de bordas finas ou delgadas. Essas lentes de bordas finas ou delgadas normalmente são lentes convergentes. Essas lentes convergentes têm a parte do centro mais espessa que as bordas. Então aqui dentro é mais espesso se comparado às bordas. Essa aqui tem duas faces convexas. Então isso aqui é uma lente biconvexa. Essa aqui tem uma face plana e uma face convexa. Então uma lente plano-convexa. E aqui eu tenho uma face côncava e uma face convexa. Então isso aqui é uma lente côncavo-convexa ou côncava-convexa. Então esses três tipos de lentes aqui, lentes de bordas finas ou delgadas, normalmente são chamadas de lentes convergentes. Normalmente por quê? Porque elas podem inverter sua nomenclatura. Elas também podem ser chamadas de lentes divergentes. Isso depende do meio ao qual elas estão imersas. Então, normalmente, quando elas estão imersas no ar, elas são chamadas de lentes convergentes. Quando elas estão imersas em outro meio, cujo índice de refração é maior do que o índice de refração desse material da lente, elas seriam chamadas de lentes divergentes. Então, como normalmente uma lente está imersa no ar, elas são chamadas de lentes convergentes. As lentes de bordas grossas ou espessas são normalmente chamadas de lentes divergentes quando estão imersas no ar. Então, essas lentes divergentes, elas têm as bordas mais espessas que o centro. Então, as bordas aqui são mais grossas comparadas ao centro. Então, isso aqui é uma lente bicôncava, cujas duas faces aqui são côncavas. Essa aqui é uma lente plano-côncava e aqui uma lente convexo-côncava, face convexa, face côncava. Aqui o face plana, face côncava e as duas faces côncavas, né? Então essas lentes são chamadas de lentes divergentes quando estão imersas no ar. Então aqui a gente consegue diferenciar essa diferença entre a lente estar imersa no ar ou em outro meio. Então, primeiramente, quando o índice de refração do meio é menor do que o índice de refração do material que é feito a lente. É o que acontece quando ela está imersa no ar. O índice de refração do ar ele é menor do que o índice de refração do material da lente, normalmente é o vidro. Então, nesse caso, as lentes de bordas finas são chamadas de lentes convergentes. Então, a lente biconvexa, por exemplo, ou a plano-convexa, que é esse caso, que é uma lente de borda fina, elas são chamadas de lentes convergentes, que os raios de luz incidem e convergem todos, depois que incidirem na lente, para um ponto em comum. Já as lentes de bordas grossas, como a bicôncava ou a plano-côncava, como que está aqui, são lentes divergentes. Os raios de luz incidem e sofrem essa divergência, esse espalhamento. Então, quando a lente está imersa em um meio cujo índice de refração é menor do que o índice de refração do seu material, do material da lente, as lentes de bordas finas são chamadas de lentes convergentes, as lentes de bordas grossas são chamadas de lentes divergentes. Dúvidas com relação ao cálculo do índice de refração? É só acessar aqui em cima uma videoaula no canal sobre refração da luz. E agora, quando eu mudo, quando o índice de refração em que está imersa a lente é maior do que o índice de refração do material de que é feito a lente, as lentes de bordas finas deixam de ser convergentes
para serem divergentes. E as lentes de bordas grossas deixam de serem divergentes para serem convergentes. Então, isso acontece, por exemplo, quando você mergulha a lente em um líquido cujo índice de refração é maior do que o índice de refração da lente. Então, nesse caso aqui, uma lente plano-convexa, que era uma lente convergente, passa a ser divergente. Os raios de luz incidem e espalham, sofrem a divergência. Do mesmo modo que uma lente de borda grossa ou espessa, como era a lente plano-côncava, antes os raios sofriam divergência, se espalhavam, agora eles convergem para um ponto fixo, porque ela passa a ser uma lente convergente, porque o índice de refração ao qual elas estão imersas é maior do que o índice de refração do seu material. Aqui a gente tem uma estrutura, né, de uma lente. Uma lente biconvexa, tem as duas faces, desse lado e desse lado. O raio de luz indo de um meio para o outro meio, então ele tem um índice de refração aqui, por exemplo, o ar. Aqui o índice de refração 2, que seria o vidro. E quando ela passa do vidro, voltando para o índice de refração 1 de novo, que seria o ar. Aqui eu tenho o raio de uma face e o raio da outra face. Aqui, ó, uma lente biconvexa. Como que funciona com relação aos raios notáveis? Nós temos que aprender agora a configuração desses raios notáveis para a gente poder gerar a imagem formada de um objeto quando ele está disposto na frente de uma lente. Não importa se ela é convergente ou divergente. Então, nesse caso aqui, uma lente biconvexa, que no ar é uma lente convergente. O raio de luz ele incide paralelamente ao eixo principal da lente e sofre, né, a refração, ele passa para o outro meio. Na hora que ele passa para o outro meio, ele passa pelo foco aqui que a gente chama de foco-imagem, que é esse F'. Do mesmo modo, de novo ainda na lente convergente, quando imersa no ar, o raio de luz ele vai do foco-objeto, incide na lente e passa paralelamente ao eixo principal. Agora, uma lente divergente no ar, o raio de luz paralelo ao eixo principal sofre espalhamento, ele diverge. Os seus prolongamentos passam pelo foco-imagem, pelo F'. E, de novo, essa lente divergente no ar, o raio de luz ele incide na lente e atravessa a lente paralela ao eixo principal. Os seus prolongamentos passam pelo foco aqui, pelo foco objeto. Então, são exemplos de raios notáveis, que serão melhor vistos aqui. Ó, então, para lente convergente. Primeira coisa, eu posso simbolizar uma lente convergente com isso aqui. Ó. Isso aqui é um símbolo de uma lente convergente. Então, ó, essas setinhas aqui. Então, o primeiro tipo, né, de raio notável. O raio vai paralelo ao eixo principal, incide na lente e ultrapassa a lente passando pelo foco-imagem. Esse F' eu vou chamar de foco-imagem. Outro tipo de raio notável que eu posso ter nas lentes convergentes é quando ele passa pelo foco-objeto, que é só o F, incide na lente e ultrapassa a lente paralela ao eixo principal. Então, esse primeiro caso, ele é análogo a esse segundo caso. Aqui ele vai paralelo, passa pelo foco-imagem. Aqui passa pelo foco-objeto e volta paralelo. Né? E esse último aqui, que é talvez o mais tranquilo, o raio de luz passa pelo vértice aqui, né, pelo centro da lente, e não sofre nenhum desvio. E para a lente divergente? A lente divergente, o símbolo dessa lente é assim, ó, é como se fosse a setinha contrária. Se quiser, você pode colorir aqui essa setinha. Mas isso aqui, ó, é o símbolo para a lente divergente. Então, na lente divergente, o raio de luz vai paralelo ao eixo principal
e sofre o espalhamento, né? Diverge, espalha. Os seus prolongamentos passam pelo foco, só que agora passa pelo foco imagem, que o foco imagem ele verte de posição. Na lente convergente ele estava aqui do outro lado. Agora na lente convergente ele estava do outro lado. Na lente divergente ele vem antes. Então o foco objeto vem aqui depois. Então o foco imagem aqui, o raio de luz vem paralelo ao eixo principal, espalha, os seus prolongamentos passam pelo foco imagem. Nesse desenho de baixo, o raio de luz incide, ultrapassa a lente de forma paralela. Os seus prolongamentos passam pelo foco objeto, que agora está desse lado. E no caso que ela passa pelo centro, né, da lente, pelo vértice da lente, não sofre nenhum desvio, igual na lente convergente. Na lente convergente não sofre desvio, na lente divergente também não sofre desvio quando ele passa aqui no vértice, no centro dessa lente. Então, como que seria essa estrutura para a formação da imagem, tanto na lente convergente quanto na lente divergente? Para a lente convergente, eu tenho antes da lente o foco, ou distância focal, eu chamo isso aqui de foco objeto, e aqui eu tenho o ponto antiprincipal objeto, que é como se fosse o centro de curvatura lá dos espelhos côncavos e convexos. Então, eu tenho o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto. O ponto antiprincipal objeto ele tem uma distância com relação ao centro da lente de 2 vezes o foco. Então, se o foco tem uma distância focal de f, o ponto antiprincipal objeto tem uma distância de 2f. Então, o ponto antiprincipal objeto ele é 2 vezes o foco. Se eu tenho o ponto antiprincipal objeto e o foco objeto, do outro lado eu tenho o foco imagem e o ponto antiprincipal imagem, que tem o mesmo funcionamento. O foco imagem tem uma distância focal de f com relação à lente, o ponto antiprincipal imagem tem uma distância de 2f's com relação à lente. A diferença da lente divergente para o convergente é só no símbolo aqui e na mudança das posições. Agora o f' fica desse lado e o a' desse lado. O f vai para o outro lado, assim como o a vai para o outro lado. Então, na lente divergente, eu tenho o foco imagem, que é o f', e o ponto antiprincipal imagem, antes da lente, depois o foco objeto e o ponto antiprincipal objeto. Sendo que o ponto antiprincipal objeto ainda continua sendo 2 vezes o foco, e o ponto antiprincipal imagem também continua sendo 2 vezes o foco. Então vamos agora às construções das imagens de um objeto, né, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Então, na lente convergente, primeiro caso, o objeto se encontra antes do ponto antiprincipal objeto. Então, aqui eu tenho o ponto antiprincipal objeto, tenho o foco objeto, o foco imagem, o ponto antiprincipal imagem. Então, o raio de luz ele sai aqui do objeto, ele vai paralelo ao eixo principal da lente, chega na lente, ultrapassa a lente passando pelo foco imagem. Outro tipo de raio que eu posso pegar é aquele que passa pelo foco objeto, ultrapassa a lente paralelo ao eixo principal. No ponto de encontro eu tenho minha imagem formada. Então aqui eu tenho a imagem formada deste objeto. A imagem, quando ela é formada pelo cruzamento dos raios, a gente chama de imagem real. Ela é menor do que o objeto e ela é invertida com relação ao objeto. Então, se a gente for relembrar lá dos espelhos, né, dos espelhos côncavos, está aqui em cima o link também, caso alguém queira relembrar, link da videoaula que tem no canal, é a mesma característica. Quando eu tenho um espelho côncavo, no primeiro caso, o objeto está antes do centro de curvatura do espelho. A característica da imagem é a mesma, é real, menor e invertida. Segundo caso de lente convergente, objeto sobre o ponto antiprincipal objeto. Então, o objeto está aqui,
em cima do ponto anteprincipal objeto. Então, eu posso pegar o caso em que o raio vai paralelo ao eixo principal e ultrapassa a lente passando pelo foco imagem, que foi o raio que a gente pegou no primeiro caso. E o outro que a gente pegou no primeiro caso foi quando ele passa pelo foco objeto e volta paralelo ao eixo principal. No ponto de encontro aqui eu tenho a minha imagem formada. Ela tem o mesmo tamanho que o objeto, então tamanho igual, ela é real porque ela é formada pelo cruzamento dos raios e ela é invertida com relação ao objeto. Então, se a gente for relembrar lá dos espelhos, é o mesmo, né, mesma natureza da imagem se comparada ao segundo caso. No segundo caso de objetos de frente, não, um espelho côncavo, o objeto ele está em cima do centro de curvatura do espelho côncavo. E a imagem é formada no centro de curvatura também do espelho côncavo. A imagem é real igual ou invertida. Então, é o mesmo caso, comparando o espelho côncavo com lente convergente. Terceiro caso, objeto entre o foco objeto e o ponto anteprincipal objeto. Então, o objeto está aqui. Ele está entre o foco objeto e o ponto anteprincipal objeto. Pego os dois raios notáveis que eu peguei no primeiro e no segundo caso. Paralelo ao eixo principal, passa pela lente, passando pelo foco imagem. Passa pelo foco objeto e vai paralelo. No ponto de encontro aqui eu tenho a imagem formada. Tenho o meu I formado. Ela é maior do que o objeto. Continua sendo real porque ela é formada pelo cruzamento dos raios. E ela é invertida com relação ao objeto. Então, nesse caso, eu tenho uma imagem real maior invertida, que se assemelha à imagem formada no terceiro caso de espelho côncavo, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco do espelho. Nesse caso, a imagem também é real maior invertida. Quarto caso, para lente convergente. O objeto está sobre o foco objeto. Então, o objeto está aqui, no foco objeto. O raio de luz vai paralelo ao eixo principal, passa pela lente, passando pelo foco imagem. E aqui eu vou pegar o outro tipo de raio que eu posso ter, outro tipo de raio notável, que ele passa pelo centro da lente sem sofrer nenhum desvio. Os raios não se encontram. Então, se os raios não se encontram, eu posso falar que a minha imagem é imprópria ou que simplesmente não forma imagem, porque não tem o cruzamento dos raios, que é o mesmo caso que ocorre no espelho côncavo, no quarto caso, quando o objeto está em cima do foco. Então, quando o objeto está em cima do foco em um espelho côncavo, também não forma imagem. Quinto caso, o objeto entre o foco objeto e a lente. Então, agora o objeto ele está aqui, ó. Ele está entre o foco, objeto, e a lente. Então, o raio vai paralelo ao eixo principal, ultrapassa a lente passando pelo seu foco imagem. O prolongamento desses raios, ó, volta, vem aqui para trás. Isso aqui é o prolongamento dos raios. E outro caso que eu posso pegar na lente convergente, ele passando pelo centro da lente. Então, ele passa pelo centro, sem sofrer desvio. Aqui eu tenho o prolongamento dos raios. O cruzamento desses prolongamentos me dá a imagem, que está aqui atrás. Quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, por esses pontilhados, eu tenho uma imagem que se chama virtual. Ela é maior do que o objeto e ela é direita ou direta com relação ao objeto. Ou seja, está no mesmo sentido do objeto. Então, quando a imagem é formada pelo cruzamento dos raios, pelo prolongamento dos raios, né? Pelo cruzamento do prolongamento dos raios, é uma imagem que configura-se como virtual. É o mesmo caso do espelho côncavo, no quinto caso, quando o objeto está entre o foco e o espelho côncavo. A imagem também é virtual, maior e direita. E nas lentes divergentes, ela tem o mesmo princípio de funcionamento do espelho convexo. Mesma característica. Então, vamos lá. Eu tenho um objeto. Independentemente da posição em que ele está com relação à lente, que é divergente, aqui eu tenho o foco imagem e o foco objeto. Então, o raio de luz sai paralelo ao eixo principal da lente, espalha. Os seus prolongamentos passam pelo foco imagem. E aqui o raio
passa pelo centro da lente sem sofrer desvio. No ponto de encontro aqui, formado pelo prolongamento dos raios, eu tenho a minha imagem formada. Essa imagem é virtual, porque é formada pelo prolongamento dos raios, é menor do que o objeto, e ela é direita ou direta, porque ela está no mesmo sentido que o objeto. E é o mesmo caso, se a gente for olhar, que o espelho convexo, cuja imagem é virtual, direita e menor, independentemente da posição do objeto com relação ao espelho convexo. Espero que tenham gostado dessa aula sobre lentes esféricas. Deem um like lá nesse vídeo, se inscrevam no canal Paradoxo da Física e até nossa próxima aula.